Sempre achamos que a nossa verdade é superior. E quem não abraça a minha verdade é um demônio com suas mentiras. O problema é quando eu começo a acreditar que a minha verdade é a única. E o pior, quando a gente quer impor a nossa verdade ao outro. Detalhe importante, isso acontece em todas as áreas. Pode ser no campo religioso, no campo político, no campo cultural e etc. Para ajudar na compreensão, vou colocar em outras palavras. Eu começo com alguns exemplos simples. De repente você vê uma pessoa que se veste fora da moda ou fora daqueles padrões que nós acreditamos como normais. Você lembra daquele caso daquela aluna universitária, Geise Arruda? Ela chegou na faculdade com um vestido vermelho bem curtinho, virou um caso nacional, foi chamada de prostituta, teve que sair da faculdade assim, escoltada por policiais. Desse modo, uma pessoa que estiver se vestindo fora da moda talvez seja criticada, mesmo que a gente faça uma crítica baixinho no ouvido do colega. Outro exemplo, o esporte, principalmente o futebol. O meu time sempre será o melhor. Para um flamenguista, o Flamengo é o melhor time do mundo. Por outro lado, para um vascaíno, o Vasco é o melhor time do mundo. Meu time pode até errar, mas eu tenho que encontrar um culpado. O técnico. O demônio sempre será o outro. E aqui a gente entra em outro campo um tanto delicado. E nesse ponto eu não falo como juiz, mas como professor. Quando a gente estuda história das religiões, a gente percebe o quanto existe essa história de demonização do outro. Esse negócio de que o demônio é o outro não é muito diferente em algumas religiões. Alguns exemplos. No tempo do Império Romano, judeus e cristãos olhavam para o imperador romano como um demônio. Esses dois grupos eram submissos a Roma, mas aconteceu algo que foi determinante para a divisão. Um grupo de judeus mandou crucificar Cristo. Foi o suficiente. Os judeus viraram demônios aos olhos dos cristãos. Vale lembrar, os primeiros cristãos da igreja primitiva comeram o pão que o diabo amassou. Foram perseguidos, torturados e mortos por aqueles que não seguiam a Cristo. Mas o tempo foi passando, até que apareceu um imperador com cara de bonzinho. Esse imperador acabou com a perseguição aos cristãos. O imperador Constantino, que segundo alguns historiadores, se converteu ao cristianismo. Foi então que chegou a hora da vingança. A vingança dos cristãos sobre os judeus. Todos os judeus responsáveis pela morte de Cristo. Agora, o demônio era o outro, o judeu. Foram perseguidos, torturados e mortos pelos cristãos. Mas agora a gente vai dar outro pulo na história. Idade Média. A Igreja Católica Medieval via demônios em toda parte. As leis da igreja e a Santa Inquisição. Uma das principais vítimas, a mulher. De repente, a mulher se torna perigosa porque ela dorme com o demônio. Milhares e milhares de mulheres foram acusadas de bruxaria. Alguns historiadores falam em milhões de mulheres em toda a Europa. Foram humilhadas, torturadas e queimadas vivas. De repente, algo acontece. No século XII surge a peste negra, uma pandemia que praticamente dizimou quase toda a população da Europa. Diante do número de mortos, o desespero se espalha. Medo e fanatismo religioso. Os líderes da igreja medieval não sabiam o que fazer. Em pleno século XVIII, já havia modernidade, existia uma coisa chamada hospital geral. E quem ficava preso lá dentro eram os loucos, homossexuais, prostitutas ou qualquer mendigo que encontrasse na rua. Eram os demônios da modernidade. Século XIX. Um alemão barbudo chamado Karl Marx criou uma teoria chamada comunismo. A ideia de uma sociedade igualitária, onde não existiriam pobres nem ricos. Isso foi o suficiente. Os marxistas se transformaram em demônios aos olhos dos grandes empresários e capitalistas. E para o seguidor da teoria de Marx, o grande demônio era o capitalista empresário.
1933 a 1945. Os nazistas tomam o poder na Alemanha. Tinha chegado o momento de exorcizar, de expulsar os demônios que eram contra o regime, torturar e matar os inimigos de Hitler. Mas entre todos tinha um que era especial: o povo judeu. A máquina nazista exterminou quase 6 milhões de judeus. Mas foram apenas esses os demônios expulsos pelos nazistas? Não. No manual dos nazistas, ciganos, homossexuais, deficientes, qualquer outro tipo de inimigo eram demônios. Tinham que ser exterminados. Por outro lado, americanos e ingleses viam os nazistas como demônios. O próprio Japão demonizou os Estados Unidos até que caiu a bomba atômica sobre Hiroshima. O demônio sempre é o outro. Nosso querido Brasil, por exemplo, para os petistas, os ricos são demônios desinformados. Por outro lado, o pessoal da classe média que se veste de amarelo, o demônio são os petistas. Saindo um pouco do Brasil, a demonização está em toda parte do mundo. Islâmicos, judeus, neonazistas, republicanos, democratas, todo mundo assumindo a sua verdade, todos demonizando um ao outro. E o chamado primeiro mundo, o mundo das superpotências, o demônio é o outro. Grupos terroristas de corrente islâmica chamam os Estados Unidos de o grande Satã. Por outro lado, o governo americano chama os terroristas de demônios e lança sobre eles suas bombas democráticas. O demônio sempre é o outro. Nas relações internacionais, ninguém confia em ninguém. Todos são demônios um aos olhos do outro. A própria Rússia é vista como um demônio aos olhos dos americanos. Os Estados Unidos é o grande demônio para a Coreia do Norte. E aqui vale lembrar, a China e o Japão já estão se demonizando. Moral da história: sempre achamos que somos melhores do que o outro. Sempre achamos que a nossa verdade é a verdadeira verdade. Sempre achamos que a nossa verdade é superior. E quem não abraça a minha verdade é um demônio com suas mentiras. Minha opinião: cada religião tem sua fé e seu livro sagrado. Cada religião possui seus mandamentos e doutrinas. E todas devem se respeitar. Mas quando uma determinada religião ou grupo religioso se acha superior aos outros, entramos na intolerância religiosa e voltamos ao tempo dos Césares, lá no Império Romano. E se o outro não é do teu partido, não veste a camisa da cor que você quer, pelo menos vocês podem ser amigos. Se os Estados Unidos não gostam de um país, então que lhe respeite a soberania daquele país. Não precisamos de demônios. O outro não é o demônio. O outro é um ser humano que interpreta o mundo diferente de mim. É claro, talvez alguém diga: Carlos, tudo isso que você está falando é uma utopia. Pode ser, mas se o diálogo e a tolerância não vencerem, já não seremos civilizados. E o pior, iremos exterminar nossa própria espécie. Que a gente possa refletir um pouco nisso. E eu aproveito esse momento para renovar aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.